gente, tudo bom? Boa tarde. Que bom estar aqui de novo com vocês, né? Nosso encontro de sábado, começando agora. Vou convidar minha amiga Celi, parceira, para a gente começar um bate-papo com vocês. Hoje com um convidado muito especial. Eu acho que vai trazer informações muito interessantes. E a gente está esperando por ele, daqui a pouco eu vou chamá-lo. E eu acho que vai ser um encontro muito gostoso, muito legal. Vamos esperar se ele entrar. Eu espero que todos tenham tido uma boa semana, com muita saúde, né? Que estejam todos aí em casa, se protegendo, né? Quem pode ficar em casa se protegendo. Eu só estou esperando a Celi chegar. Nós vamos conversar com o Dr. Miguel Acari hoje, uma pessoa que vai explicar tudo para a gente sobre saúde física, né? Sobre exercícios, esporte para crianças, adolescentes. Acho que vai ser um papo muito bom, muito bom. Eu não estou achando a Celi, o doutor já está aqui, mas a Celi vai entrar antes. Eu não estou achando a Celi, daqui a pouco ela entra. E aí, hoje nós tivemos que voltar para o nosso horário, né? Fazer essa live, porque o doutor Miguel não poderia de manhã, mas. E o tempo tá bom para ficar em casa, tá ótimo. Não dá nem vontade de sair, né, gente? Vai ser ótimo ficar aqui. Eu não sei onde está a Celi. Cadê ela? Ela se atrasou um pouco, mas tudo bem. Daqui a pouco ela entra. E o doutor Miguel Acari, eu já vou apresentar um pouquinho antes de chamá-lo. Ele é mestre e doutor em ortopedia, né? Já foi presidente da Associação Brasileira de Ortopedia. E hoje ele é professor ainda, né? Professor, depois ele vai explicar melhor, mas professor da Universidade, da Faculdade de Ciências da Santa Casa. E é uma pessoa que trabalha muito com crianças, adolescentes, então eu acho que vai ser um assunto que vai render. Tenho certeza, quem tiver as perguntas já pode ir preparando para a gente conversar com ele. Gente, eu acabei de falar com a Celi, ela deve estar por aqui, não sei o que acontece, mas ela já vai entrar. E aí a gente vai falar um pouco com ele sobre a saúde física, né, das crianças, os cuidados com o esporte, os exercícios, quando pode, quando não pode, né, que idade, aquelas dúvidas que os pais têm, qual a idade melhor para começar um esporte. Então, tudo isso nós vamos conversar daqui a pouco com ele. Eu só queria dar um oi para a Celi antes, e aí a gente começa a conversar com o doutor Miguel. Eu acho que muitos pais têm muitas dúvidas. Eu acho que ele pode tirar para a gente também, dizer o que é mito, o que não é mito nesse assunto, né? Que muitos pais têm muitas dúvidas. Eu mesma sempre tive em relação aos meus filhos, então eu acho que é uma coisa que é bem comum, né? No, em relação aos filhos, aos adolescentes. Então a gente vai conversar com ele a respeito para saber o que ele conta pra gente. Eu não sei onde está, se ele aqui chegou. Oi, Celi, vamos entrar aqui? Vamos falar um oi pro pessoal, para depois você voltar, né? Aí depois tá entrando, e aí ela vai dar um oi para vocês, a gente vai conversar um pouquinho e depois a gente começa o nosso papo com o Dr. Miguel. Olá, Oi! tudo bem? Como Tudo! vai? Que Tá bom, tudo bem aí? graças a Deus, estamos aí na expectativa, não é? Da nossa live com o doutor Miguel. Tá falando, acho que vai ser muito bom o papo com ele, né? E é um assunto, como você falou, né, que eu estava assistindo, é de extrema importância, porque os pais muitas vezes criam uma expectativa de colocar os filhos nos esportes e nem sempre sabe se é adequado ou não, deve fazer já academia, não faz academia, e só um É, grande profissional para poder orientar melhor, não é? A todos os pais, a gente exatamente. mesmo, né? Sim, sim, são muitas dúvidas, né? A gente é muita coisa que a gente pode oferecer para os filhos ou não, e acaba fazendo às vezes, né, sem perceber, fazendo errado. Então, nada como conversar com o especialista, né? E, Para dar e essas você orientações. E você sabe, Milu, a gente hoje nós vamos focar mais na criança e no adolescente. Mas o Uhum. adulto também busca uma atividade física e nem sempre sabe se é adequado ou Adequada. não, né? Sim, sim, com certeza. Com Então, acho certeza. que ter essa orientação é muito importante. E, Uhum. Milu, falando um pouquinho, assim, aproveitando
nosso bate-papo no início, né? Sim, sim. Que o nosso livro, né, e projeto Quem Mexeu na Minha Bagunça, não é? Ele é um livro para ajudar os pais a conhecer esse processo da organização, né? E nós estamos dando palestras, né, Milu? Temos várias escolas Palestra, isso. agora, Oficinas e palestras para escolas, né, Celi? sim. E eu acho que é legal também a gente falar do outro trabalho que nós temos, o projeto paralelo ao Quem Mexeu, né? Tem o Quem Mexeu, que é para crianças, adolescentes, para pais, educadores, para ensinar a autonomia desde cedo, né? Que a organização traz autonomia para a criança. Então é interessante você ensinar isso quanto mais cedo, melhor, né? Com Esse é o trabalho que a certeza. gente faz. Essa semana mesmo nós temos live, né, com o Colégio Vértice, aqui de São Paulo. Semana que vem temos do Baquita, enfim, a gente tem várias escolas que estão chamando a gente para fazer as palestras para pais, né, online. Isso. E a gente tem um projeto também que é o projeto de orientação profissional, de orientação de carreira, né, projeto de conteúdo para cursos, né, um trabalho bem gostoso que a Sim, gente gosta muito de fazer, né, Celi? então, isso também é um. Logo, logo nós estamos com o nosso site, né, O Milu? site novo, tudo O site no novo, ar. várias novidades acontecendo, não é? Daqui para frente, Sim, né? Eu acho que nós vamos contando as novidades. para um Mas, ano, para um ano estranho como está sendo 2020, nós temos trabalhado bastante, graças a Deus, né, Celi? Temos muito, bastante olha. trabalho. Bom, vamos chamar, né, o do Vamos doutor lá. Miguel, que ele já me falou que está pronto, já aguardando a live. Eu estou aqui assistindo com vocês, tá bom? Logo, logo eu Perfeito, volto. Tá perfeito. Aí a gente bom? conversa depois. Isso. Tchau, Até tchau, daqui a gente. pouco. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou chamar o doutor Miguel para conversar com a gente. Ele deve estar por aqui. Vamos lá, doutor Miguel. Aí ele vai conversar, tirar todas essas dúvidas que a gente tem. Não, 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 não. Primeiro eu tenho que achar ele aqui, doutor Miguel. Miguel. Eu só estou chamando ele, gente, ele já vai entrar e a gente vai conversar com o doutor Miguel. Pronto. Por que que ele não está ficando? Aqui, doutor Miguel, pode entrar. Vamos ver. Oi? Ele já está entrando, gente. Eu já chamei. Aí. Olá, Olá, boa tarde. Tudo tudo bom? bom? Boa tarde a Tudo. todos e a todas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui Nós com que vocês. agradecemos a atenção, dispor um tempo da sua agenda para conversar com a gente. Eu acho que vai ser muito bom esse papo. Eu fiz a sua apresentação, espero que tenha feito tudo certinho, né? Doutor Miguel eu estava falando que é professor e mestre, né? Mestre e doutor em ortopedia, certo? Sim, sim, isso mesmo, Mila. Isso. E o senhor hoje atua em algum hospital ou só clínica? Como é que é, doutor? Em Fala um vários, pouquinho. né? Em vários. Hum, Como hospital acadêmico, né, na Santa Casa, na faculdade, bacana. e também no hospital. E também sou da equipe do Einstein, do Sírio, do Sabará, em vários hospitais, sabe? Perfeito, perfeito. E atende em clínica também? Ah, sim, consultório. Sim, consultório. Perfeito. Então, doutor, a gente vai conversar um pouquinho. Como a Celi já explicou, o nosso trabalho é voltado, né, nesse caso do Quem Mexeu na Minha Bagunça, é um livro voltado para pais e educadores que trabalham com crianças e adolescentes, né? E quando falamos de organização, a gente trabalha toda a vida dessa criança, desde a organização do quarto até a alimentação, a saúde física, o estudo, enfim. Tudo é organização e todas as partes da vida da gente, quando estão mais organizadas, criam uma harmonia e a gente tem uma vida melhor, né? Então, nós trabalhamos muito isso com os pais e com os educadores. Com o papo com o senhor hoje, a gente quer conversar sobre essa parte física, né? De que muitos pais têm dúvidas, né? Quando começar a trabalhar o exercício físico, o esporte, com qual idade. Então, são muitas dúvidas que os pais têm, né? Então a gente queria trazer isso, é uma organização para a vida dessa criança e dos pais também, organizar essa vida esportiva e de saúde, né, das crianças e adolescentes. Na organização a gente diz que quanto mais cedo se começa, melhor, doutor. E no esporte, podemos falar isso também? Tem uma Também. idade para se começar? Como é que funciona? Não, perfeito. É que a gente tem que diferenciar um pouco, Milo, do esporte e da atividade física. São coisas, Perfeito. sabe? A atividade Uhum. física sempre tem que ser estimulada, desde cedo,
né? E essa atividade física você pode inserir o esporte junto ou uma atividade física recreativa, tá? Sim. Mas isso é fundamental que a criança seja estimulada logo cedo a fazer atividade física. Muitas vezes a gente consegue direcionar as duas coisas juntas. Ela gosta, ela é muito agitada, eu preciso fazer essa criança queimar energia, gastar um pouco a energia. Então, nós associamos, assim, alguns esportes. Tá? Mas isso, logo cedo, é importantíssimo para a criança começar O a logo desenvolver. cedo que seria, doutor? Só para a gente. O logo cedo que? Uns 3 anos? 4 2, anos? 3 anos. 10? 3 Isso. anos, aham. Tá. Perfeito. Os 3 anos, a maioria das escolinhas já começam a aceitar crianças. Na realidade, no início, nessa fase, criança de 3, 4 anos, as atividades esportivas elas são lúdicas, né? Só que isso tem uma importância fundamental. Primeiro, no gasto de energia, né? E segundo, no desenvolvimento de algumas atividades. Você desenvolve algumas atividades que a criança precisa. Por exemplo, equilíbrio, coordenação, a perda do medo em relação a algumas coisas que ela eventualmente possa ter, essa limitação. Crianças que são um pouco mais receosas, não sobe, não escala. Então, você pode, nessa fase, começar a trabalhar. E na parte psicológica, fundamental. Veja, Né? o Cria esporte confiança, né? A cria confiança, a autoestima. confiança. Exatamente. O esporte ele tem uma atuação impressionante nisso. Na primeira fase, na criança, como disciplina, e no adolescente é muito maior, porque isso ele tem um discernimento de que esporte é saúde, se eu tenho que ser saudável, eu estou longe das drogas, porque a droga não é Verdade. saudável. Então, nessa inserção, desde o começo até o final da formação da criança, o esporte pode ser inserido e deve ser inserido de uma forma muito positiva. Perfeito, perfeito. Então, o que a gente diz, doutor, no livro, inclusive nas palestras, que hoje se lota o dia da criança, se enche a agenda da criança, então uma coisa atrás da outra. Então, a criança tem futebol, tem karatê, tem. Isso é interessante, a partir de que deve-se escolher algumas atividades. Como é que o senhor avalia isso? Como que o senhor fala isso para os pais? Isso é comum. Eu também pego isso. Agenda maior do que a minha. Eu falo, nossa, ele ganhou de mim. Uma criança de 6 anos com agenda. Sobra pouco tempo para ser criança, na verdade, né? Que eles têm uma agenda tão lotada que. O que acontece esse feeling, essa percepção de quando está sendo muito, é muito difícil, não é fácil, tá? Porque às vezes a criança quer, mas o pai tem que ter uma noção. E principalmente o que eu pego muito no consultório em relação a o que a gente chama de sobrecarga de treino, isso que eu estou falando em crianças com 6, 7, 8, 9 anos, às vezes eu pego crianças com sobrecarga de treino. E aí você começa a olhar e fala, tem alguma coisa errada, ela já teve uma lesão que a gente chama por overuse, né, que é a sobrecarga, e aí você começa a olhar essa agenda. E nessa agenda a gente começa a verificar que ela está fazendo esportes que trabalham a mesma musculatura no mesmo dia, numa sequência em que não dá tempo daquele músculo relaxar. Então, muitas vezes a gente tem que falar para os pais, opta, se ele gosta de tênis, futebol, são esportes de impacto, vê qual que ele gosta mais. Veja, qual que ele gosta mais e vai separar. Ele vai fazer um esporte com alta, que a gente chama de explosão, e depois um esporte que é mais aeróbico, não sequencialmente. Então, a gente intercala os dias, espaça isso. Isso é uma coisa que um professor de educação física ele consegue perceber isso, mas como eles fazem essas atividades em locais diferentes... Às vezes em lugares diferentes, né? Ele faz o tênis num lugar, aí ele vai fazer o judô em outro lugar, vai fazer a natação em outro. Então, essa visão global é muito difícil. E às vezes os pais não percebem. E muitas vezes o que eu vejo, e isso é descrito na literatura, a gente só percebe que a criança passou do limite, que a gente chama da sobrecarga de treino, quando você tem lesão. Aí você falou, passei do limite. Aí já é.
Aí já era tarde, exatamente isso. Sim, sim, já tem. E acontece, doutor, imagino que deva acontecer, de alguns pais colocarem a criança num esporte que ele gostaria de ter feito e não pôde. Sei lá, de repente a mãe queria fazer balé e põe aquela menina para fazer balé porque ela acha que e não é o esporte adequado para a criança, ou ela não gosta, mas está fazendo porque a mãe. Existe esse tipo de coisa? Como saber o limite se aquela criança está gostando daquele esporte, ela está fazendo porque os pais querem, se é uma necessidade, ou se é interessante obrigar a criança a fazer? O que o senhor diz a respeito? Meio que forçar a criança a Não, essa fazer. relação é muito comum, sabe? Nós transferimos muitas coisas para os nossos filhos, isso é muito comum. Né? Então, é difícil de você falar. Agora, se você faz com que a criança faça por obrigação alguma atividade, muitas vezes você está afastando ela do esporte. Da mesma forma, se você não percebe que a criança já tem uma maturidade emocional para tal esporte, tá? Tem um recarregador? Então, é que está apagando aqui, eu estou batendo na tela, eu acho que eu vou pôr um recarregador. Então, se ela não tem uma maturidade emocional, não está na hora da gente pôr em competição, sabe? Porque a competição, ela faz parte do esporte. Só que ela tem que ter uma maturidade para você saber perder. E, às vezes, a gente vê muitos casos de uma cobrança em que o filho simula lesões porque ele não quer mais enfrentar. Algumas crianças têm uma característica, uma personalidade que elas gostam, elas enfrentam desafios. Outras são mais retraídas. Então, você tem que perceber isso. Elas não querem a competição, né? Exatamente. Então, essa percepção de não afastar a criança, isso é importante, tá? Agora, o que eu vejo também, pais que fazem uma cobrança e treinadores que fazem uma cobrança fora do limite da criança emocional. Exatamente. Tiveram vários casos. Comum, né? Tem casos, filmagens de competições, de torneios, em que o pai sai brigando, briga com o técnico, briga com, sabe, com o time. Poxa, nós estamos falando de criança de 5 anos, 6 anos. Essa criança ela vai se afastar do esporte, sabe? Ela não vai continuar. Bem comum isso, né? Bem comum. Bem comum. Eu mesma já presenciei muito dessas em quadra de futebol de criança. E, doutor, é possível, por exemplo, a criança gosta do futebol ou, sei lá, de uma natação, ela gosta para praticar, mas ela não quer participar dessa, ela tem esse perfil que não quer a competição. O pai consegue perceber isso, ou precisa de um profissional para mostrar para o pai que ela pode continuar com aquele esporte de uma forma mais lúdica do que o esporte como competição? Porque às vezes a criança quer nadar, ela quer jogar o futebol, mas ela não quer participar daquele campeonato, ela não quer, né, competir mesmo. É possível manter isso? Os pais conseguem. Porque às vezes o pai queria ser jogador de futebol e põe um filho para jogar futebol, mas não é a praia dele, ele quer jogar ludicamente, ele quer brincar, ele não quer jogar profissionalmente quase, né? Sim, Então, é possível perceber. Você também tem que saber se ele realmente está fazendo isso momentaneamente por uma situação momentânea ou se isso daí é uma coisa corriqueira. Porque às vezes ele não quer jogar naquele dia ou fica simulando porque de repente ele tem uma coisa mais agradável para ele naquele dia. Ou se isso é corriqueiro toda vez com aquele esporte. Ou eventualmente ele não gosta do treinador, ou eventualmente ele teve uma briga com algum coleguinha nas competições do time. Então tem várias situações que faz com que a criança transfira essa dificuldade de ter uma maturidade emocional para uma parte física ou simula essas coisas. Mas de uma forma geral, de uma forma global, numa criança dos 2 até os 5 anos, a gente faz atividades que trabalhem coordenação, equilíbrio, velocidade numa forma lúdica, sabe? E ela tem que aprender o seu espaço no corpo, a noção espacial. Como vai fazer isso? Se é brincadeiras, escalada, circo, sabe, balé, que tem uma disciplina muito legal, a professora de balé cria na criança uma disciplina, um conceito moral, isso é legal. Essa noção de time só vai ter lá na frente. A criança dos 6 aos 12 anos, ela começa
a trabalhar em grupos, em tribos. E depois dos 12 anos, você não consegue vencer a tribo, porque a tribo é a mais importante, sabe? Então, são... Mais que a família. Exatamente, são situações. Então, você tem que colocar no esporte adequado e perceber se está tendo uma certa aceitação da criança. E sem contar que nem toda criança, não adianta, dependendo se você quer que o seu filho seja um atleta competitivo ou um esporte para promover a saúde, são coisas diferentes. Competição é diferente de esporte saudável. Competição é outra coisa, é totalmente diferente o mundo. Você chega no limite máximo que você consegue e algumas vezes nessa competição você muitas vezes tem as lesões devido a chegar no limite do treino. Então, competição em nível alto nível, isso é outro mundo. Então, isso Quase profissional, né? isso é um mundo à parte. Então, não dá para nós ficarmos tentando misturar as duas coisas. Mas vamos falar do recreacional, né? Melhor. Isso, é. E doutor, o esporte como evolução, né? Como evolução emocional da criança, você já falou que é muito importante. As escolas hoje estão buscando muito mais esporte, muito mais oferecer, né, esse tipo de aula para as famílias. E existe também um outro lado que a gente vê nessas agendas que a gente vê, que os pais acabam colocando para ocupar o dia dessa criança, porque os pais trabalham fora, né? Não tem quem fique. Então, quanto mais a criança estiver ocupada, menos ela vai ficar em casa, né? Falando fora, quando o mundo era normal, sem a pandemia, né? Estou falando Claro. uma outra realidade anterior à que a gente está vivendo hoje. E aí, esses pais acabam colocando, como a gente falou, uma agenda muito lotada e tal. Mas aí, como é que eles vão saber o que é importante realmente para aquela idade? Deixa fazer o balé, a natação, o judô, ou vai escolhendo já desde pequeno para ter um tempo livre para essa criança também? Porque a gente fala que toda criança também precisa ter um tempo para ser criança, né? Para brincar sem o monitoramento, sem a supervisão, né? Uma coisa mais lúdica, mais livre. E que idade, até que idade a criança pode ter esse tipo de coisa? Um esporte por dia, dois esportes recreativos, no caso, né? Você acha que até uns 5 anos? Olha, como uma forma, uma orientação não minha, mas uma orientação de várias sociedades, eles recomendam algum tipo de atividade física na criança em desenvolvimento, no mínimo por 30 minutos ao dia, no mínimo, tá? Então, nós estamos falando em promoção da saúde por atividade física, e aí se insere os esportes. Nas escolas, isso é muito difícil. Então, o governo ele pôs toda na grade escolar atividade esportiva, que faz parte da grade escolar, só que não dá para fazer diariamente. Então, eles separaram em 2 ou 3 vezes na semana. Tá? Mas, idealmente, no mínimo 30 minutos por dia de atividade física. É legal. Tá? Agora, vamos falar em que esporte que eu coloco o meu filho. Vamos começar com uma coisa que eu acho uma obrigação, a natação. Eu acho obrigatório a criança saber nadar. Eu não estou falando que ela tem que ser um campeão de natação, mas isso, hoje, no mundo nosso atual, os riscos inerentes a afogamentos, em situações diversas, vou na casa de um amiguinho, tem piscina, sabe, numa conferência... É por proteção até, né? Proteção à vida mesmo. Então, a criança tem que saber nadar. Ela odeia a água. Tá bom, ela só vai parar quando ela souber cair na água, atravessar a piscina e sair de lá. Tá? Então, isso eu acho que é fundamental. Se ele gostar da natação, ótimo, é um bom aeróbico, sabe? É uma atividade aeróbica boa. Né? Do ponto de vista do que a gente busca com o esporte, então a gente vai pensar naquela criança. Uma criança mais introspectiva, uma criança mais tímida, então a gente vai ter que colocar algum tipo de atividade em que ela aumente a sua autoestima. Então, eventualmente, um professor bem orientado, são professores legais, de alguma atividade de contato, alguma atividade tipo uma luta, alguma coisa, isso pode fazer com que aquela criança sinta que ela tem capacidade e ela vai perdendo um pouco
aquela sua timidez. Da mesma forma, funciona pelo inverso. Crianças que pensam que são donas do mundo, às vezes, numa atividade dessa, elas se veem, opa, eu não sou o melhor do mundo, eu não sou o dono do mundo, então isso pode ser positivo também, né? Uhum. Agora, Ela se acha ali, né? Ela consegue encontrar o... Agora, tudo isso tem a ver um pouco com um professor um professor que seja um professor legal, que tenha tato com criança, né? Então, isso é importante, os pais irem na academia, conhecer o professor, assistir uma aula ou duas, sabe? Para poder ver como que é a relação dele com os alunos, sabe? E ver se o seu filho vai se entrosar nisso. Esportes de equipe, eles são introduzidos, isso aumenta a sociabilização do jovem. Então, isso também é importante, né? Isso vai ajudar até na vida profissional, né, doutora? Exatamente, Equipe, eles aprendem né? a trabalhar em equipe, certo? Sim. Então, se eu faço sempre um esporte individual, eu não sou treinado a trabalhar em equipe. Então, o esporte de equipe tem seu valor e deve ser introduzido, tá? Geralmente, a criança tem uma noção de trabalho em equipe após os 7, 8 anos de idade, tá? Então, é aí que você começa a introduzir os esportes em equipe. Perfeito, perfeito. E, doutor, vamos falar um pouquinho, existem muitos mitos, né? Sim. Que os pais, quando meus filhos eram pequenos, sofria muito esse que pode, o que não pode, o que é verdade, o que não é verdade. Então, por exemplo, o basquete, a ginástica, tem alguns mitos sobre esses esportes, né? O que o senhor diria, assim, os mais comuns, os mitos mais comuns que não são mitos mesmo, né? Sim. Existem vários mitos. Tipo, eu não vou querer colocar meu filho na ginástica olímpica porque senão ele vai ficar baixinho. É verdade. E o inverso também. Meu filho é baixinho, eu vou colocar ele para fazer basquete, aí ele vai crescer. Né? São mitos. Como se fosse espichar por causa do esporte. Exatamente, são mitos isso. Na realidade, o esporte, quando ele chega num nível de competição, existe uma seleção natural pelo biotipo físico do esportista. Então, o biotipo físico, as características corporais é que determinam, num primeiro momento, para que lado ele vai se dar melhor. Tá? E depois, claro, o treinamento, você consegue superar algumas deficiências. Mas é impossível uma criança que é muito ágil, em algum momento, com 6, 7 anos de idade, ele derrubava todo mundo no basquete, porque ele era muito rápido. Quando os amiguinhos crescem, ele continua com 1,60 m, os amiguinhos com 1,80 m. Aí ele está numa desvantagem. Então, aí, aquele esporte que ele era bom, já não é mais uma coisa tão agradável. Ele não consegue se destacar tanto. A mesma coisa na ginástica olímpica. Você nunca viu numa competição de equilíbrio nas barras? Não, uma mulher de 1,70 m. Né? Não dá. Todas essas ginastas de solo são pequenas. Porque pelos movimentos, né? Sim, claro. A facilidade de você fazer aquele movimento. Então, o que acontece é que, com o passar dos anos, você vai limitando as pessoas de acordo com sua característica corporal. Pode ter treino que consiga suprir? Claro que pode. Tá? Mas, em algum momento, se for para uma coisa mais competitiva e profissional, eles não vão se destacar tanto. A natação, né? Natação tem muito mito, né? Tem muita coisa em cima da natação, né? Quando minha filha era pequena, tinha uma amiga dela que fazia natação, a mãe tirou porque ela ia ficar muito, muito forte, ela não queria a filha dela forte, ela queria um corpo mais delicado, aí pôs no balé, sabe essas coisas assim, para poder ficar mais delicada, E aí foi tirando dos esportes por conta do corpo que ia ficar, como a menina ia ficar quando moça, e ela não queria aquele corpo para a filha dela. Então, assim, as pessoas vão moldando também a atividade física e a atividade esportiva. Isso é uma verdade. Quando você começa a fazer o esporte de uma forma mais intensa, aquele esporte isolado, você desenvolve determinados grupos musculares. Então, essa postura da caixa torácica do nadador, eventualmente, antigamente tinha muito aquela anteriorização dos ombros, e isso é uma coisa característica desse esporte, que você desenvolve muito esse grupo muscular. Hoje, esses atletas, esses garotos que estão fazendo esse tipo de atividade física,
muitas vezes os treinadores, eles associam um outro tipo de esporte para trabalhar outros grupos musculares. Ah, Sabe? Então, e aí fica, dá uma isso, para ficar numa estrutura equilíbrio. corporal mais elegante e também para se destacar melhor. Então, é muito comum hoje. Você pega um garoto que está jogando, o exemplo, eu vou fazer um esporte que é unilateral, o tênis. Tênis é um esporte basicamente unilateral, né? Então, você vai causar uma desestruturação corporal, um lado mais desenvolvido do que o outro. Só que, em algum momento, se você está treinando de uma forma mais intensa, eu não estou falando do jogo de 40 minutos 2 vezes por semana, não é isso. Mas se você começa a treinar de uma forma mais intensa, você precisa associar alguma musculação para trabalhar outros grupos musculares e o lado contralateral também. Então você insere outro tipo de atividade para compensar os músculos que você não trabalha naquele esporte. Isso quando você começa a se mostrar uma coisa, um esporte, um treino de uma forma mais intensa. Não é naquele treinamento lúdico de 10 minutos, tá? É uma forma mais intensa. Eu acho que isso é importante. Perfeito, perfeito. Doutor, nesse período agora, tudo que a gente conversou até aqui é para uma vida, né, que a gente tinha até março desse ano. De lá para cá, assim, como sugestão, o que os senhores diz para os pais, né, que estão hoje com os filhos em casa, muitos em apartamentos pequenos, né, as aulas não voltaram ainda na maioria das cidades. O que esses pais podem fazer com essas crianças que agora começam a sair um pouco mais de casa, mas, né, um período muito grande dentro de casa? Como colocar essas crianças para praticar alguma coisa que seja condizente com o momento que a gente está vivendo e não percam essa atividade física que eles precisam também. O que o senhor sugere para esses pais? Os esportes vão demorar para voltar, né? Os esportes de uma forma de competição. Isso daí é difícil. Algumas crianças de baixa idade fazer atividades físicas online. Já uma criança, um adolescente consegue entender isso e ter a disciplina de fazer online, né? Ainda bem que estão começando a abrir os parques, porque até antes disso era até perigoso você sair na rua com seu filho para fazer uma caminhada, mas hoje já é permitido isso. Então já é permitido fazer uma caminhada, sabe? Pelo menos para, como eu falo, não esporte, mas algum tipo de atividade física. Tá? Sim, para não ficar muito parada, né? É uma situação em que nós nunca passamos. Então, não existe protocolo para essa situação atual. Então, hoje, o que nós estamos vendo é um aprendizado. Tá? É um aprendizado, não tem regra de retorno às academias ainda bem definidas. Seguros também, né? Não, está muito confuso ainda. Tá? Eu vou falar aqui em casa como que está sendo feito. Boa. A mais nova, ela faz um treinamento... A mais nova tem quantos anos, doutor? 17, né? 17. Ela está fazendo um treinamento online, tá? Com uma professora, só que aí como que ela resolveu e ela gostou e o que convenceu ela a fazer esse treinamento? Que a prima está fazendo e uma amiga está fazendo junto. Motiva, então, né? Uma motivação. Motiva, exatamente isso. Então elas fazem num grupo em que elas se sentem mais ou menos juntas. A mais velha, que já tem um pouco mais de discernimento, ela sai, vai dar as voltas dela no parque, sabe? E vai fazer as caminhadas dela, mas não dá para nós falarmos em academia ainda, tá meio confuso essas coisas. Mas ela tem que fazer alguma atividade física, porque o sedentarismo é muito ruim. Eu estou pegando muitos pacientes com dores lombares, dores cervicais, dores no trapézio, por causa do sedentarismo, trabalhar só em frente ao computador. Eu falo para esses pacientes tentar ver na internet mesmo, ou com algum professor, um tipo de alongamento que ele consiga fazer em casa, sabe, para tirar um pouco a tensão. Isso eu vejo muito em adultos que estão trabalhando online. Sabe, eu tenho feito isso. Não, a ergonomia do trabalho em casa é diferente da empresa. Então, a cadeira muitas vezes inadequada, a altura da mesa. Com certeza. E eu pego muito isso. E aí o que eu falo, olha, tenta fazer algum tipo de alongamento, para uns 5 minutos de manhã, depois mais 2 horas, para mais 5 minutos, faça alguma coisa, porque e se a ergonomia estiver muito ruim, fala, olha, não tem jeito, vai, compra uma cadeira numa altura adequada, sabe? E você tem que se adaptar. Se isso for até janeiro, fevereiro, igual estão falando,
Então, você tem que estar na sua estrutura de trabalho bem adaptado, né? Eu estava comentando hoje, inclusive, com os meus filhos, né, que a gente pode não pegar o Covid, mas acaba tendo outras doenças se a gente não tomar cuidado, né? Você começa. Porque aqui em casa, por exemplo, estão todos fazendo home office. Nós três estamos fazendo um home office. E por um longo período sem sair de casa. Agora que nós começamos a sair. E assim, o que a gente está fazendo é caminhada também, né? Caminhada, porque é o que a gente está achando que dá menos perigo de ter contato com outras pessoas. Vai com máscara, faz uma caminhada, pelo menos para não ficar tão parado em casa, né? Porque senão você um apartamento e os exercícios online também. Mas eu fico pensando, aqui são dois adultos, né? Comigo e Claro. tal. Mas quem tem criança pequena, que tem essa energia toda, uma criança pequena num apartamento pequeno, realmente não é. Olha, é uma situação difícil. É muito difícil. Só que é uma situação nova para todos, né? Claro, E claro. a gente tem que respeitar um pouco as regras definidas pelos órgãos superiores, né? Porque Sim, senão você vai estar desrespeitando. Agora começaram a abrir os parques, abriu eventualmente algumas avenidas para você fazer andar de bicicleta, já estão começando a recolocar as ciclofaixas, né? Então, tudo bem, é que tem uma liberação. Estamos fora do risco? Não, não estamos fora do risco. Mas está tendo uma dentro adaptação. disso, eu acho que é buscar o que pode oferecer menos risco, né? Fazer É isso alguma coisa mesmo. que oferecer menos risco, né? É isso O mesmo. doutor, o doutor Jorge, que foi um outro participante com a gente numa live, está falando que o exercício aumenta a imunidade, né? O doutor Jorge Rum. Aumenta. E é verdade, né? Então é uma coisa que a gente precisa buscar de alguma forma, né? A Perfeito. internet hoje, ainda bem que nós temos a internet que oferece todas esses exercícios para a gente fazer, né? Algumas opções. Então, eu acho que quem pode usar isso tem que usar, né? Para a gente não ficar parado. O serviço em casa, doutor, eu não sei se o senhor tem percebido isso com as pessoas. Eu percebo com todos que a gente tem falado que as pessoas estão acabando trabalhando mais, porque na empresa você levanta, tem uma reunião, e Claro. agora é tudo na frente da tela. Então você faz a reunião e às vezes de repente você passa o dia sem levantar, ou levanta só para almoçar, quer dizer, então isso está ficando mais sedentário do que antes, né? A gente ainda ia até o trabalho, andava, não sei o quê. Agora você já levanta, toma um café, vai para o trabalho, quer dizer, está andando muito menos, né? Fazendo muito menos Sim. coisas. Não só isso, como o trabalho aumentou, porque muitas coisas que você precisaria, você resolveria em 2 segundos, chegando numa mesa do colega, é isso, você agora tem que mandar um e-mail, esperar responder o e-mail para, sabe? Então, são Exatamente. coisas que se resolvia muito fácil. Hoje não. Hoje, para cada questão, você tem que ter uma mensagem e uma resposta. Então, isso faz Exatamente. com que a pessoa fique mais presa mais presa à frente do computador. E Isso. a tensão também aumenta. Agora, não é difícil você inserir no seu dia a dia algum tipo de alongamento. Hoje você entra na internet, tem inúmeras formas de você fazer Sim. alongamento e tal. Isso já ajuda muito. Isso no adulto. Na criança, se alguém descobrir a receita de como segurar uma criança elétrica de 5 anos dentro de um apartamento, aí me fale, porque... O jeito, eu acho que é os pais relaxarem, deixarem um pouco a bagunça, aí não é quem mexeu na minha bagunça, tem que deixar um pouco, um espaço livre, tirar o sofá do canto e colocar para o canto o sofá e deixar a criança mais livre, né? Para ela poder, pelo menos dentro da sala ali, fazer uma baguncinha, correr, porque senão vai ficar doido, não tem Teve uma como, né? paciente que chegou e falou, doutor, é proibido amarrar o filho ainda? Eu falei, mas na realidade é difícil, né? Como você É muito difícil. restringe? Hoje nós temos um pouco mais de abertura, mas há 2, 3 meses atrás estava difícil, né? E abertura, sim, abertura a gente sabe que tem, mas o vírus continua aí, né, doutora? A gente Ah, sabe sim, que estão sim, sim. morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, quer dizer, Sim, sim, sim. na teoria, aliás, na prática, não mudou nada de março para cá. Muito pelo contrário, aumentou, né, o contágio. Só que não tem como ficar mais dentro de casa como a gente estava no começo. Então acaba liberando, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que está sempre informando para as pessoas que usar máscara, o álcool em gel, tudo, né? Quando sair, aqueles cuidados que continua tendo. Não acabamos Claro. né, com a pandemia, ela continua Perfeito, existindo, mas temos que viver também, né? Então tá complicado perfeito. juntar tudo isso. Aqui, ó, o doutor Jorge está falando, dá-lhe vinho, né, para poder aguentar tudo isso. Uma O tacinha Jorge de está vinho certo. O Jorge está uma certo. tacinha por dia, segundo os médicos, né? Ou Vocês aí que sabem. se não puder dar para os filhos, dá para os pais. Eles tomam vinho e É, esquecem, né?
Pois é, pelo menos aí eles relaxam. Isso. Doutor, foi muito bom conversar com o senhor, adorei o papo, foi bem legal. Tem mais alguma coisa que o senhor queria falar que a gente não conversou, que chamar a atenção? Olha, eu acho que o assunto é muito interessante. Muito. Você criar uma noção, eu estou falando de atividade física e esporte da criança, você ter uma percepção de quando você está sendo positivo ou negativo na influência no seu filho é importante, ver o grupo em que ele está associado, tá? Isso é fundamental, o grupo em que ele está inserido. E existe uns trabalhos que mostram que se os pais são sedentários, os filhos costumam ser sedentários. Veja, o exemplo é um pouco vem de casa. Tudo, né? Tudo. Nós sabemos que crianças que são sedentárias têm mais tendência a ser adulto sedentário. Agora, crianças que são muito ativas, não é uma regra ela ser muito ativa lá na frente. Então, ela pode mudar nesse período. Pode. Você ter a característica de manter algum tipo de atividade física na sua rotina, isso tem que ser uma coisa constante. Então, isso não tem um fim com 13 anos, 14 anos. E a criança precisa ser incentivada a fazer atividade física por uma série de fatores. O Jorge já falou um deles: melhor imunidade, melhor autoestima, diminui a obesidade, que é um problema de saúde hoje em dia. Né? A atividade física com inserção de atividades de esforço é importante porque aumenta a massa óssea da criança e eles vão ser adultos com uma massa óssea maior. Então, toda essa formação estrutural, ela deve ser formada até os 15, 16 anos. Então, por isso que nós temos que inserir esportes que trabalhem força, trabalhem velocidade, trabalhem equilíbrio e trabalhem flexibilidade. Então, você precisa ter tudo isso na atividade do seu filho, não necessariamente simultâneo. Então, essa vez ele está em época de prova, ele só vai conseguir fazer o futebol, sabe? Mas quando sobrar algum tempo, ele vai inserir alguma outra atividade que ele goste. E você vai variando dessa forma, até que ele se adapte a ser um adulto que faça atividade física. Perfeito. E como o senhor já tinha falado no começo, e o doutor Jorge reforçou aí, para adolescentes até afasta das drogas, porque o esporte é saúde, né? E droga e saúde não combinam. Então, é uma forma também de tirar esses adolescentes da possibilidade das drogas. Perfeito. Doutor, adorei o papo, muito bom, gostei muito. Muito obrigado pelo convite, eu gostei muito de falar com vocês. Foi excelente. As pessoas quiserem acompanhar o senhor, o pessoal gostou muito aqui, todo mundo elogiando mandando recado aqui para o senhor, gostou muito. E para falar com o senhor, quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, como é que faz? Tem o Instagram, né? Tem o Instagram que pode mandar mensagem, que vai ser respondido. Eu não sou muito... não tenho muita afeição a essas mídias, né? Mas tem uma pessoa que faz, uma pessoa sensacional, a Kátia, ela resolve tudo, faz isso, sabe? Então tá ótimo. Chegando até o senhor tá bom, né? É o que precisa. E eu gostei muito, assim, eu vi, né, pela nossa conversa, que o senhor não é daquele médico que vai cuidar só daquele problema. O senhor vê o paciente como uma forma global. Gostei bastante, de uma forma mais aberta, né? Vendo a vida desse paciente, não só o osso, não só aquela lesão, né? Então, achei muito interessante, gostei bastante. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar com vocês. Igualmente, muito obrigada. A Celi vai entrar agora e com certeza ela vai agradecer também, porque a gente não consegue entrar os três juntos, mas muito obrigada e um bom trabalho para o senhor. Obrigado, Milu. Obrigada. Tchau, tchau. Celi, vou chamar a Celi. Agora você pode sair, aí a Celi Deixa eu ver como que eu faço para sair aqui. Eu clico em algum lugar? Só no xizinho que está aí, deve estar em cima da sua imagem, okay, tem um xizinho. Só isso. Tá joia. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora volta a Celi. Que delícia de papo, muito bom, adorei, doutor. Agora deixa eu chamar a Celi de volta. Muito bom, muito legal. Pessoal gostando bastante. O doutor Humberto, o doutor Jorge, perdão. Cadê? Pronto, voltou. Que interessante. Que papo delicioso, hein? Muito bom, né? Milu,
bom, eu fiquei atenta Adorei a conversa, às muito bom. orientações e como é importante, né? E eu vejo muito isso quando as famílias me procuram, muitas vezes criam uma expectativa do seu esporte e passa para os filhos. Sim, E muitas vezes filhos menores e filhos adolescentes não querem fazer esse esporte, né? E ter uma orientação adequada, eu acho que é o melhor caminho, né? E aí, o que eu gostei muito do Dr. Miguel, se ele é que né, ele não fala do paciente, do problema, ele fala de uma forma geral, né? Ele avalia a família, a necessidade daquela criança, daquele adolescente. Achei muito bom. Parabéns, Não, é o que realmente você falou, ele vê em todos os aspectos. Então, é acho que isso é maravilhoso, importante, né, no global. muito bom. E hoje é importante ter esse olhar, né? Porque É, a criança, se você não tem esse olhar, você acaba voltando a criança a alguma direção que não é a escolhida, não é o que ele sim, quer, né? é. E alguns, como ele falou, a natação precisa ser uma coisa quase que obrigatória, né, para a criança ter, para ser um adulto mais tranquilo em relação ao adolescente também, né, ao seguro, para segurar a própria vida, né, é uma proteção de vida, saber nadar, né, então tem que ser meio que obrigatório, uma fase, porque eles não querem, muitos não querem, mas tem que obrigar. Achei bem interessante isso, né, os Eu mitos, né, achei que ele também falou, bem interessante, Milo, essa questão da natação, da importância da criança se virar. exatamente, Eu tenho um histórico que acho que eu não contei para você. No meu tempo, quando eu era criança, eu estava no clube e um menino me empurrou e eu não sabia nadar. E ah, praticamente eu caí na piscina, foi desesperador. Eu acho que é uma das questões hoje que eu não consigo mergulhar. Porque eu lembro como se fosse hoje caindo na piscina e o desespero que bacana, dá. Então, é interessante isso, né? A criança aprender a então se virar, porque precisa, normalmente, né? você vê, nesse caso passou o menino me empurrou do nada, Sim, e eu sim, estava sentada. Então, eu acho que você ter o é conhecimento vale a importante. pena. No mar, né? E tem que ter cuidados mesmo. Muito interessante. Gostei muito da conversa. Celi, você mudou de cenário? Cadê seu quadro? Então, hoje eu mudei, Milu, porque eu estou vendo agora outros As ambientes, né? possibilidades. Hoje é só eu aqui, a parede bege, né? Mas eu É, estou mudando um pouquinho isso, vamos ver, né? e tá Eu um tenho. pouquinho escura a sua imagem, acho que você precisa um pouquinho mais de luz. A gente vai Ah, mudando. é bom saber, então é bom É, tá um saber. pouco escuro. Eu acho que eu senti Pronto. falta do quadro vermelho. Talvez é isso, mas vamos, olha, eu estou andando, daqui a pouco a gente vai andar. O bom é que a sala ela tem espaço, então eu Ah, tô sim, a sua sala você pode fazer novas possibilidades, né? possibilidades. Mas olha, Milu, parabéns para nós. Eu acho que nós estamos de parabéns. Eu acho que a próxima semana já com novidades também. E aceitamos Eu tô vendo aqui sugestões, não é? se tem alguma pergunta que eu não vi, que não foi respondida. Os Eu comentários aqui, acredito todo que mundo. foram todos, Mas se alguém tiver alguma ideia de temas que queiram para os nossos próximos encontros, podem mandar para a gente no nosso Instagram. Olha, todo mundo elogiando, né? Falando do Dr. Miguel, uma entrevista super boa, adorei o Dr. Miguel, mas tem muita gente elogiando aqui também. Olha só, falando da imunidade, o Dr. Jorge está falando. Eu acho que a gente comentou sobre tudo, acho que não ficou nada de fora, Não, não. eu acompanhei as mensagens, mas só elogios. E O com pessoal isso gostou. vamos, não é, Milu? A nossa meta é sempre trazer temas atualizados, né? Para que a Isso, gente. isso. Temas ligados à vida da criança, adolescente, da família, né, do adulto também, que hoje está em casa, precisa de organização. Então, são os temas que nós abordamos, né? Um pouco do emocional, né? Da parte mais emocional que está afetando muita gente hoje. Como a gente falou, às vezes não pega Covid, mas a gente tem outras doenças porque a gente está ficando em casa e não fazendo exercício. Então, a gente tem que buscar as alternativas que temos para o momento, né? Com Então, certeza, hoje com certeza. é o exercício
como você faz a yoga pela internet, né? Pela vídeo, Pelo né? Zoom, nossa, perfeito, é perfeito. É, E eu foi faço, eu ótimo, eu danço. descobri essa atividade, eu realmente, eu quero até aumentar o número de vezes, eu acho que está me fazendo Isso. muito bem, e foi Então, uma descoberta na quarentena, então eu acho que é é, por eu, aí eu mesmo. faço dança com a minha filha, a gente dança, faço caminhada e a gente vai tentando adaptar. O doutor É Miguel ver- agradecendo o convite, nós que agradecemos, foi Isso, olha, muito doutor bom. Miguel, o meu filho fala muito, né? O Roberto que está presente também, mas hoje eu confirmo mesmo, é um excelente profissional e eu fico muito feliz, né, em ter participado e ter orientado a tantos pais que estão presentes também. O Pais doutor Miguel atende os meninos do Beto? Eu acredito que sim. O Beto conhece bem, ele falou muito bem do Dr. Miguel e realmente eu agradeço também, Muito bom. né? E a gente tem que agradecer também, melhor ortopedista, a Débora está falando. A gente tem que agradecer também a BBZ, que esteve com a gente hoje, né? Divulgando a nossa Isso, live. E obrigada pelo apoio de sempre, né? A Débora está isso. falando que ele atende as crianças, pelo que eu entendi, atende as crianças, né? Os Ah, meninos. que bom. E Débora, também agradeço a sua participação, isso é muito bom para a gente, não Sim, é? claro. A BBZ sempre presente, sempre ajudando a gente. É muito bom. Celi, semana que vem a gente está aqui. Semana que vem vai ser de manhã, né? Semana que vem precisa ser de Então, manhã. hoje nós tivemos que mudar dependendo do profissional, né, Milu? A gente pode ter essa Não, a gente tem que flexibilidade. adaptar. Mas É semana que vem, verdade. provavelmente vai ser de manhã. A gente precisa de temas. Quem quiser, a gente tem os nossos, mas se quiser sugerirem, podem mandar para a gente sugestões. A gente tem profissionais da. Não temos o que falar, todos os profissionais que a gente trouxe até agora, né? Eles são excelentes, pessoas muito especialistas naquilo que estão falando. Adorando, adorando. É, Olha aí, tem alguém aí, ó, um paixão. Olha se ele. Quem é? olha, eu quero aproveitar que realmente a cutucada cultural, Ah, eu acho que pode ser uma live também bem interessante para a gente olha fazer esse aí, de convite, repente. né? Porque eu tenho um grande respeito, né? E hoje eu fazendo a live, eu agradeço aos professores, diretores da Cutucada, não é? Porque foram realmente muito importantes aí Sim. no meu processo, né? No crescimento De seu crescimento para pessoal e enfrentar as câmeras, profissional, com certeza. Eu devo muito a eles. enfrentar o palco e as câmeras, né, Celi? Com certeza, né, Milu? Foi quando Te nós deram uma fomos falar cutucada para cultural. 3.000 pessoas, né? E eles Exatamente. foram realmente muito também competentes, nossa, de uma extrema competência. Mas Então, fica a ideia aí de uma live mesmo com eles, né? Para mais para frente a gente pode conversar com eles, sim. Eu acho que é legal contar esse trabalho até não só o teatro como, né, para artistas mesmo, mas o teatro como desenvolvimento emocional, como desenvolvimento, né, da olha, autoestima. Eu acho que é interessante, né, a então, gente conversar a Cutucada respeito. Cultural, nesta semana eu já estou ligando para vocês para a gente agendar a nossa live, quem sabe no próximo sábado, né? Ou no Ou então sábado num que outro, vem. vamos ver como é que a Isso, gente tá tá de ótimo. agenda, mas acho que é uma coisa para o futuro a gente pode pensar Olha, sim. tá Né? Então é ótimo. isso. Amanhã tem a sua live sozinha, né, Celina? Aqui Isso, também no amanhã Instagram. seria você, às 15 horas, são 15 minutos, né? Também já estou com o tema pronto, tá bem legal. E Qual vai cada ser o vez tema? Pode contar, não? Olha, pode contar sim, vai ser sobre a importância da autoestima, do cuidado com a gente, né? Isso é Uhum. muito importante, então vou falar esses 15 minutos e aguardo vocês, não é? Porque vocês realmente são importantes nessa live também, tá bom? Perfeito. Estaremos lá. Gente, acho Então, que é isso, né, Celi? Semana que vem a gente olha, está de Milu, volta. foi ótimo, eu estou realizada Adorei, e até adorei. o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Se Deus quiser, adorei. Obrigada por todos, para todos e todas que estão aqui presentes e dando apoio para a gente. E se quiserem, mandem sugestões de tema para a gente trazer profissionais ou a gente abordar algum tema que vocês nos deem ideia, tá bom? Que Semana que vem ótimo. tem mais. Então, tá Obrigada, bom. gente. Tchau, tchau, Beijo, gente. Tudo Celi. de Tchau, bom. Até a tchau. próxima semana. Tchau, Até, tchau. beijos.